Nós vamos receber agora, aqui em nossos estúdios, nós vamos debater. Me dá a imagem, aquela imagem que circula na internet, que é, coloca aí, redução da maioridade penal, 12, 14 ou 16 anos. E aí era interessante, tem a nota aqui pra gente ler, né, Denis? 12, 14 ou 16 anos, maioridade penal. Isso. Deixa a turma se azeitar lá, vou continuar aqui, né? 12, 14 ou 16 anos. Se tem idade para ser bandido, tem idade para entrar na cadeia. Se dependesse apenas dos moradores da cidade de São Paulo, a maioria penal no Brasil, que hoje é de 18 anos, seria reduzida para 16 anos. A pesquisa Datafolha mostra que 93% dos moradores da capital paulistana concordam com a diminuição da idade em que a pessoa deve responder criminalmente por seus atos. Outros 6 são contra e um não soube responder. Os pesquisadores ouviram até a última terça-feira 600 pessoas e a margem de erro é de 4 pontos percentuais. Sobre a idade, a partir de qual o adolescente deveria passar a ser responsabilizado criminalmente, parte dos entrevistados, em respostas espontâneas, defende que menores de 16 anos sejam enquadrados. Quando é dada a opção de escolher o que seria mais eficaz para reduzir a criminalidade, a divisão é de 42% dizem que o ideal seria ter políticas públicas mais eficientes para jovens. E há um questionamento na internet, em todas as redes sociais, de um plebiscito para o povo decidir, de 12, 14 ou 16 anos. Olha, o suspeito pelo crime em um jovem que estava há 3 dias de fazer 18 anos, esse debate se iniciou depois de um suspeito pelo crime, aquele do celular, né? Do celular que matou o rapaz lá, covarde. Ele estava há 3 dias de completar 18 anos. Ele foi detido e levado para a Fundação Casa. Vai passar no máximo 3 anos. E agora estamos recebendo aqui em nossos estúdios, me dá aqui por gentileza, os nossos convidados de hoje aqui no Bom Dia Meio Norte. Nós estamos recebendo o Dr. Lúcio Tadeu, que é da Comissão de Segurança Pública da OAB Piauí, e também a doutora Luzinete Lima, que é presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB. Bom, vamos começar pela doutora, primeiras mulheres. O porquê não se reduzir a maioridade penal no Brasil? São vários fatores. O principal deles o adolescente é uma pessoa em desenvolvimento. E essa fase de desenvolvimento é uma fase onde são desenvolvidas as maiores potencialidades do ser humano. É uma fase de dúvidas, poderia se dizer, de vulnerabilidade, em que o adolescente ele é muito influenciável, muito suscetível, tanto às relações como às pessoas, o ambiente que o cerca. Certo? Deixa eu ser advogado do diabo, né? Sim. Mas aí eu pergunto à senhora, doutora, se com 16 anos ele já vai para a rua, já assalta, já procurou a questão das drogas, se já pode ter a opção, né, facultativa de votar ou não, será que ele também não poderia responder pelos seus atos criminalmente? Mas aí ele responde pelos seus atos, só que ele responde de forma especial. Por quê? Porque é uma legislação especial que é aplicada ao adolescente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso, como ele é essa pessoa especial, ele é regido por uma legislação especial, que prevê a aplicação das medidas socioeducativas. E qual é a finalidade dela? Não é punir o adolescente pelo seu erro, que afinal nem as penas têm como finalidade isso. Qual é a finalidade de uma pena? É reinserir o cidadão na sociedade. Qual é a finalidade da medida socioeducativa? É reeducar esse adolescente para que ele possa voltar para o convívio social. Doutor Lúcio, e se esses jovens não tiverem... hoje eles não têm medo, a verdade é essa. O que é o meu pensamento, doutor Lúcio? É que hoje o assaltante, o traficante, ele pega, coloca um menor de idade ao seu lado, coloca... O que é que o maior faz também? Vai deixar eu não também tem medo, não. Fator, né? O cara pega o menor, coloca lá o menor de idade, com a arma, com a droga, se for pego, vai passar... O maior não faz também, do mesmo jeito, ele não tem medo também, não? Se esses menores tivessem medo de ir para a cadeia... Isso não diminuiria, não? Bom dia. Bom dia. Quando você diz, bom dia, colega Bom da dia. Comissão de Defesa das Crianças e Adolescentes da Ordem, João Carvalho,
quando você diz que menores ou adolescentes são usados por maiores, quando acontece esse tipo de situação, existe um agravante na legislação quando pune o maior que usa o adolescente ou o menor para atos criminosos. Agora, eu vejo essa discussão no tocante à redução da maioridade penal até certo ponto como inócua, porque eu tenho esse tema, e a ordem tem defendido, e as instituições brasileiras também, a questão da cláusula pétrea da Constituição Federal. Nós temos... Isso é considerado uma causa pétrea, Com certeza. Apesar de não estar inserido no artigo 5º, mas... Vou só explicar o que é causa pétrea. O que são cláusulas pétreas? São aquelas cláusulas petrificadas. Aquelas que não podem ser mudadas. Sedimentadas na Constituição. Estão sedimentadas e elas não podem ser mudadas. Então, nem por plebiscito, nem por emenda constitucional. O plebiscito não mas pode? Só por... Não, senhor. Só para uma nova Constituinte. Só para uma revisão constitucional. O artigo que cuida da maioridade, me parece que é o 226 e seguinte da Constituição Federal, e me parece que, além do Código Penal, do artigo 27, me parece do artigo 140 do ECA e do 226 ou 228 da Constituição Federal, que trata da maioridade penal, esse capítulo, ele também é tido pela jurisprudência maciça do país como cláusula pétrea, aquela que só pode ser mudada através de uma nova Constituinte. Tanto eu vou dar um exemplo aqui, que ocorreu agora esse mês. O governador de São Paulo, de repente, a partir desse homicídio que teve, desse adolescente que matou esse estudante, ele iniciou a campanha buscando a redução da maioridade penal. Mas ele esteve no Congresso essa semana levando um projeto de aumentar o tempo de internação desses infratores, que eu, particularmente, como cidadão, como advogado, defendo. Já falei aqui no seu programa. Ele propôs aumentar de 3, porque ele viu que era inviável. Porque, veja bem, 3 anos, hoje, o ECA, como bem diz a colega aqui, que é uma legislação especial e trata, e os adolescentes, eles são tratados de formas especiais, ele prevê uma internação no prazo máximo de 3 anos, podendo, inclusive, parte desses 3 anos, cumprir regime semiaberto, o regime domiciliar. O que se defende é uma extensão desse prazo de internação para 5 ou para 8 anos. Veja bem, matar alguém no artigo 121 do Código Penal, quando é praticado esse crime por um adulto, a pena base é de 6 anos. E aí, 6 anos. Agora, doutora, a senhora é a favor dessa extensão da pena? Do agravante? Do agravante? Não. Eu sou contra. Por quê? Tem que ficar nos 3 anos, na sua opinião? A internação sim. Mesmo porque essa medida socioeducativa ela não vai se restringir só a 3 anos. Internação é a medida socioeducativa mais grave, que é aplicada só em casos mais graves. Embora no Brasil não aconteça assim. Acontece qualquer coisa, qual é a solução? Manda para internação. Não seria isso. Porque nós temos as medidas, elas são aplicadas de formas gradativas. Nós temos desde a advertência até chegar à internação. Desculpa me interromper mais uma vez, mas o que tem acontecido não é qualquer coisa. São jovens de 15 e 16 anos matando com arma na cabeça de pai de família. Só concluindo essa parte, para que a gente possa... Certo? A gente vai ver o seguinte... o adolescente que foi internado por 3 anos, a gente já viu a finalidade da medida socioeducativa. Se nesses 3 anos ele não é julgado apto a voltar ao convívio social, ele pode passar para outro tipo de medida, que é a semi-liberdade, que vai mais 3 anos. E pode-se passar ainda para uma outra medida posteriormente, que é a liberdade assistida. Aí não vamos ficar em 3 anos, nós já vamos para 9 anos. E quando eu vou dizer assim, que muitos atos infracionais foram cometidos, nós vamos ver que a redução da maioridade não vai reduzir o problema da violência ou eliminar. Perfeito. Mesmo porque, se a gente for ver o percentual de atos praticados por adolescentes, em consideração aos dados da violência no país, não chega a 10% desse valor. Doutor, a criança e o adolescente, ele é muito mais vítima do que agente da violência, porque são muitos os crimes cometidos contra a criança e o adolescente. O problema é que no Brasil se discutiu por muito tempo dívida externa, esquecendo de cuidar dos nossos jovens, né? Exatamente. Mas tem que ser feita alguma coisa. O cidadão diz assim, olha, para encerrar aqui, Elton, as cláusulas pétreas não podem ser abolidas, mas podem ser flexibilizadas. Isso é pacífico no Supremo. Não, senhor. Flexibilização em causa pétrea só na não existe. Quando você vai flexibilizar uma pedra, você racha essa pedra. Doutor, em 30 segundos ou 40 segundos, qual a solução para isso? Olha, eu concordo com a doutora.
apesar desse ponto de internação, eu entender que devemos rever. Agora, o que precisa mesmo... Para quantos anos? Para 5. O que eu defendo mesmo, é que haja a verdadeira implantação do Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil. Que até hoje o poder público brasileiro tem uma lei moderna, uma lei avançada, boa, mas o governo federal não funciona porque não existe aqueles investimentos que a lei admite e precisa. Não tem internação não, tem a prisão dele. Não existe. Horrível. Doutora, está na hora de o poder público efetivamente dar uma maior atenção aos nossos jovens com a prevenção, com esporte, lazer e cultura, coisa que foi abandonada? Com certeza. A Constituição garante e o Estatuto da Criança ratifica. Mas não acontece. É direito da criança, esporte, lazer, educação, saúde. E nós vemos que a maioria dos adolescentes que cometem esses atos são adolescentes que advêm de uma realidade miserável, onde falta tudo, até o básico que é a alimentação. Se o Estado garantir saúde, esporte, educação e lazer, eu sou a favor da redução. Eu amparo a família. Tá entendendo? Eu sou a favor. Nós não podemos tirar a responsabilidade do Estado. Tem que garantir. Não, mas eu vou ser bem honesto. Com tudo isso ainda, eu acho que tem que se modificar, minha opinião, né? Sim. Minha opinião. Eu acho que tem que se modificar alguma coisa para se modificar no Brasil. Doutor, muito obrigado. Obrigado, doutor. Eu sou o primeiro a cobrar. Eu sempre, às vezes, é muito tendencioso o que eu vou falar, mas é quando não cortou a carne da gente ainda. Quando corta, muda muita coisa. Quando não chegar no filho da gente. A verdade é essa. E a gente, quem tem adolescente, principalmente em casa, nós observamos, nossos filhos, eles têm todo um amparo, têm uma família estruturada, têm uma educação boa, e é uma fase difícil. Depois você tem que puxar Imagina aquele adolescente que falta tudo. Já vou conversar com o pastor Marcos Sérgio, eu estava dizendo ontem com ele, que eu acho que os governantes têm que incentivar as igrejas nos bairros. Uma das grandes saídas são as igrejas. Né? É verdade. Tu já viu o cão querer se juntar com Deus, rapaz? Doutor, muito obrigado. Vamos por intervalo. Na volta, o pastor Marcos Sérgio aqui no Bom Dia, com a polêmica do beijaço. Já, depois do intervalo. Jovem, preto, novo, pequeno, Falcão fica na laje de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro, moleque cheio de ódio, invisível no escuro. Não há intimidação para os menores, e os menores sabem que não há nenhum tipo de punição para eles. Não é verdade, né? A partir dos 12 anos no Brasil ele pode ingressar numa unidade de internação, pode ficar até 3 anos. Mas nem 3 anos eles ficam, porque não há vagas suficientes na Fundação Casa. De redução em redução, nós vamos acabar caindo na maternidade dos pobres. Tem criancinha de 9, 10 anos que já tá usando droga, já tá querendo pegar numa arma. E aí a criança vai ficando mais revoltada, a cabeça já vai ficando mais virada. Seria entendido no contexto internacional como um retrocesso na área de direitos humanos, um ato de vingança social que não resolve absolutamente nada. Numa prisão é totalmente diferente. Lá ele ia sair mais revoltado. Eu não tenho nenhuma revolta daqui de dentro, só me ajudou aqui dentro. Sei lá, ia voltar com a cabeça mais poluída também, né? Porque, querendo ou não, na cadeia tem muita coisa poluída, senhora. É que eles todos ajudam a gente mudar mesmo. Aí vai da gente, né? Se a gente quer ir lá, eu não sei se eu ia ter esse apoio, essa força. Mostraram bastante coisa melhor que eu podia enxergar. Hoje os adolescentes têm as aulas do ensino formal, têm aulas de educação profissional, tem atendimento social, psicológico, tem médico, dentista. A gente não passa a mão na cabeça, eles são muito exigidos, eles têm uma rotina muito intensa. Não adianta só você fechá-los, você tem que oferecer a possibilidade de transformação. É equivocada a ideia do ser humano irrecuperável. Aos 7, aos 12, aos 14, psicólogos, assistentes sociais, juízes me davam como um caso perdido. A Fundação Casa hoje está anos-luz à frente da antiga FEBEM. A medida de eficácia de sucesso aí é a taxa de reincidência. Gira em torno de 13,5%. A Fundação Casa não está resolvendo o problema. Eu arriscaria que 80% dos maiores que cometem crimes passaram pela Fundação Casa. Por melhor que saia esse menino e menina, se cair
na mesma situação de miséria, pobreza, a coisa fica muito complicada. Eu tava traficando R$500 por dia, 800 às vezes. Eu gastava tudo em baile, em roupa, me iludi. Antes meu pai me via me batendo, depois eu fui perdendo o medo dele. Aí eu comecei a me envolver no tráfico. Influência também de família, né? Que eu tinha algumas pessoas da minha família que eram envolvidas. Meu irmão tava na biqueira, eu ia na biqueira e meu irmão me batia pra me sair de lá. Aí eu cheguei lá, o cara me ofereceu se eu queria trabalhar, se eu queria ganhar um dinheiro. Aí eu falei que eu queria. Aí quando meu irmão chegou na biqueira, ele chegou me batendo já. Aí o cara falou assim, não vai bater nele não, ele tá trabalhando aí. Então como minha mãe tava no modo de depressão, ela só me batia e o único jeito de ela não me bater era eu sair da minha casa. Aí eu saí, fui viver minha vida no mundo. Quebrei minha cara, fui presa, apanhei bastante já de polícia na rua. Depois nós temos o roubo qualificado, que gira em torno de 39%. Se a gente considerar apenas os crimes chamados hediondos, o número de jovens na fundação internos por esses crimes não chega a 200 menores. Ainda não se tem um modelo de tratamento para adolescentes que cometem crimes cruéis. Eu acho que tem que salvar o menor infrator, não o menor que comete crime hediondo. Roubo, sequestro, latrocínio, estupro e homicídio. Para esses casos em especial, e só para esses casos, na minha opinião, devem responder dentro de unidades específicas para menores de idade, não colocados no sistema carcerário comum. Seria num presídio diferenciado, mas gerenciado pela Fundação Casa. Na verdade, a gente aqui já separa os adolescentes por perfil. Se nós não temos competência para termos um bom sistema carcerário para adultos, será que nós vamos ter competência para termos um sistema carcerário para adolescentes? As pessoas, quando me ouvem dizendo isso, falam, quer dizer que se amoleceu? Não. Eu acho que a minha proposta é muito mais dura, mas é muito mais focada também. Um latrocínio, no mínimo, é 20 anos. Então ele ficaria 20 anos preso, que eu acho que é o justo. Esse bandido que fez isso com meu filho, quando ele entregou o celular, se ele pensasse assim, pô, eu vou ficar 20 anos preso, ele pegaria o celular e iria embora. Com 21 anos ele vai sair e ficha limpa isso, hein? Uma outra medida que eu entendo extremamente simples seria a aprovação de uma lei que aumente a pena dos maiores de idade que usam menores para cometer crimes ou assumir os seus crimes. Os de maior, ultimamente, prefere o de menor para segurar o BO, né? Esse adulto tem que ter pelo menos a pena dobrada. A gente está passando por uma tortura e vai ser para o resto da vida. O que a gente quer é que a vida do meu filho não tenha sido em vão. A gente aponta esses meninos e meninas como monstros, no entanto, se são, fomos nós que criamos esses monstros. Eu refleti bastante, deu para me dar aquela acordada. Tudo que eu prometi para minha mãe aqui, eu quero cumprir lá fora. Prometi para ela que eu ia parar de me envolver com tráfico, vou trabalhar. Eu levo na minha mente como dei. E quem vai fazer minha mente sou eu, né? Eu sei que eu consigo. Quero me dedicar mais aos meus estudos, quero ser alguém na vida. E meus maiores sonhos são engenharia civil. Quero contornar essa história minha. O PDT tem sido, em toda a sua história, contra a diminuição da maioridade penal. Nós entendemos que não será por essa razão que nós vamos reduzir a criminalidade no Brasil. O que nós precisamos é lutar por políticas públicas de inserção social, de resgate de milhões e milhões de jovens que ainda continuam fora do processo de desenvolvimento nacional. A educação é fundamental. Se tivéssemos dado continuidade às políticas públicas iniciadas pelo nosso companheiro Leonel Brizola, já no Rio Grande do Sul e depois no Rio de Janeiro, que colocava 500 mil crianças na escola, das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, certamente não teríamos hoje que construir cadeias para punir jovens que, não tendo oportunidade, foram para a rua e foram vítimas, né? Desse processo de abandono total. Então, o que nós temos é que aumentar as nossas preocupações, as nossas lutas
e a nossa ação, no sentido de fazer políticas públicas de resgate social, de inclusão social, de inserção da juventude no mercado de trabalho e, fundamentalmente, na educação. Com educação plena, tempo integral, é que nós vamos recuperar, vamos incluir e vamos resolver essa questão que para nós é fundamental. Jovem, preto, novo, pequeno, Falcão fica na laje de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro, moleque cheio de ódio, invisível no escuro puro. É fácil ver aquele mandar matar, difícil é dar uma chance à vida. Não vai ser a solução mandar blindar. O menino foi pra vida bandida. Desentoca, sai da toca, jogadeira. O choro é de raiva de menor, não espera. A laje é o posto.